somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada temer. Pastor Rubens, que Deus em Cristo o abençoe a todos. Que Deus abençoe todos os irmãos, que nos encha cada dia mais da sua graça, da sua alegria, da alegria da revelação, né? E nessa manhã nós vamos estudar a palavra de Deus para nos preparar. Precisamos estar preparados contra as falsas doutrinas que entram, e nós precisamos estar a Bíblia diz que devemos ser prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Vamos manter em nosso meio isso aqui que eu vou ler, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Hebreus 12, versículo 28. Hebreus é a última epístola de Paulo, bem próximo a São Tiago, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus 12, versículo 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aí diz: permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Senhor Jesus Cristo, nós te damos graça, meu Pai, pela tua palavra, Senhor, pregada neste lugar. Ó Pai Celestial, enche cada um com a tua graça, com a tua misericórdia. Senhor, que o Senhor Jesus Cristo esteja aqui nesta manhã, falando com o teu povo, Senhor. Senhor, nós somos teus servos, Pai. Nós não cremos em individualidade pastoral, mas cremos, Pai Celestial, em individualidade profética. E cremos que o Senhor, nesta hora da manhã, está falando conosco, e está falando também com centenas de igrejas ao redor do globo terrestre, com seus respectivos pastores levantados por ti, pois a tua noiva tem seus eleitos em cada lugar. Esta é a nossa oração. Amém. Glória a Deus. Que bom é nós poder estar reunidos, né? Queria que os irmãos mantessem essa caridade e o amor fraternal, porque nós, cerca de 8 anos, nós não tínhamos visto isso. É só mistério, mistério, mistério e nada de amor fraternal, amor divino. Paulo disse: ainda que eu conhecesse todos os mistérios e não tivesse amor, não adiantava nada, né? Absolutamente nada. Então o amor é maior que os mistérios.
Mas nós sabemos que os mistérios é importante e vamos falar dos mistérios. Amém? Amém. Deus tem seus mistérios, mas vamos amar também. Então existe muito ódio nos irmãos, não aqui em Bragança, claro, mas a gente vê isso aí em Belém, tanto ódio, tanto rancor, tanta maldade. Se a pessoa não crê igual ao outro, numa vírgula, tá, se depender dele, ele está condenado. Ainda bem que não depende dele, né? Ainda bem que não depende daquela pessoa. Ainda bem que é Deus que te coloca no céu. Mas aí nós queríamos mostrar isso. Eu queria mostrar para você uma coisa que está na mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, e para você ver como essas coisas elas são diferentes, né, daquilo que o irmão Brana pregou. O irmão Brana foi um homem que pregou a palavra, mas ele tinha amor no coração. Como eu já mostrei para você, o irmão Júnior Jackson, ele não cria em algumas coisas, ele não ia bem com alguns ministros. E no parágrafo 21 da mensagem Pontos ao lado de Jesus, ele fala novamente no irmão Júnior Jackson, porque o irmão Júnior Jackson não tinha alguns pontos que ele não é que ele descria, mas que ele não concordava, e o ministro tem direito de não concordar com alguma coisa que ele acha que não está correta. O parágrafo 21 da mensagem Pontos ao lado de Jesus, da tradução de Goiânia, diz: eu vejo que isso possui pequenos satélites pelos quais sou agradecido. O irmão Crazy aqui e seu grupo de Sellersburg, é o nome do lugar, e o irmão lá atrás que acabou de tomar o lugar do irmão Snillings em Utica, e o irmão Rudel aqui em cima, e o irmão Júnior Jackson, e aqueles rapazes preciosos que são bons homens, maravilhosos homens de Deus, e eles pregam esta mensagem. Amém? Agora eles fizeram, um pode discordar um pouquinho sobre alguma coisa ou outra. Isto é simplesmente humano mesmo entre um grupo de ministros. E se os ministros têm poucas divergências, ali não haverá uma sombra de diferença nisso. Talvez um possa dizer, um ministro diga: eu creio que o milênio chegará e Jesus estará em um cavalo branco. Vamos supor que um dos ministros da mensagem crê nisso, que o milênio chegará e Jesus estará em um cavalo branco. E o outro diz: eu creio que quando ele vier, ele virá numa nuvem branca. O irmão Branco diz assim, bem, desde que eles creiam que ele está vindo, isso é a coisa principal, veja. Não importa como ele está vindo, apenas eles creem que ele está vindo e se preparam para isso, e é desta maneira. Então tem certas coisinhas que o problema não é o ministro crer diferente, o problema é o outro ministro condenar aquele porque crê diferente. O que leva para o inferno não é ele crer diferente, o que leva para o inferno é a contenda. O que leva para o inferno é o problema que é causado entre ministros. Porque surgiu uma nova doutrina já, isso aí está saindo uma doutrina atrás da outra, que Tucson é o nome, o novo nome de Jerusalém é Tucson, onde nasceu o irmão Branco. Eu creio que se o irmão Branco falou alguma coisa nisso, não foi uma doutrina, mas aí você vai e diz: se não crê que o novo nome de Jerusalém é Tucson, está no inferno. Isso está errado. Se a pessoa crê desse jeito, guarde isso para ele mesmo. Amém? São coisas, pequenas coisas, que as pessoas querem te unir a um só pensamento e te fazer a crer do jeito deles, e não é assim. Você tem que crer do jeito que está na mensagem. Amém. Se o profeta falou uma coisa, creia. Se não falou, não é obrigado a crer. Então o irmão Branco não tinha esse espírito
a gente vê isso aqui, né? Eu queria mostrar para você como o irmão Branham tinha um bom espírito. Agora, vamos entrar aqui num assunto interessante que eu queria falar sobre o mensageiro da era da noiva. Se o irmão Branham era o mensageiro de Laodiceia, então alguém diz, então tem que ter um mensageiro para a era da noiva, né? É porque o irmão Branham é o mensageiro de Laodiceia. Aí nós estamos na era da noiva, aí tem que ter um mensageiro para a era da noiva. E aí forma uma doutrina, e as pessoas começam a crer, então tem que arranjar um mensageiro para a era da noiva. E aí lá vai a ideia de um outro mensageiro. Outros dizem, em Apocalipse 10, verso 8 em diante, o ministro tal foi quem comeu o livrinho, foi quem amadureceu primeiro. Mas aí é complicado, porque o irmão Branham diz que ali, quando João vai e toma o livrinho da mão do anjo e come, o irmão Branham diz que aquilo é a noiva, porque João tipifica a noiva. E a noiva não é uma pessoa, a noiva não é um homem, a noiva é muitas pessoas, né? Claro que não é de cada era, o irmão Branham diz que são muito poucos, mas ajuntando todas as eras dá muito. E mesmo que seja muito pouco, ainda não é uma pessoa. Ainda que seja só dois que vai subir no rapto, mesmo assim não é só uma pessoa, não é verdade? E o Branham diz que você tem que crer. Se vai subir somente um, esse é você, não é verdade? Então se vai subir só um, então crê que é você. Então foi você que foi lá e tomou o livro e comeu, não foi o outro irmão, foi você. Creia que foi você, porque Deus trabalha individualmente com cada pessoa. Amém? Então foi a noiva que foi lá. E a noiva, ela é composta de muitas pessoas. Outra coisa outra ideia que inclusive a pessoa veio aqui, pregou aqui, falou tão rápido que creio que a igreja não captou, mas eu estava bem que captei e disse, não está certo. Foi que pregando bem rápido a pessoa disse assim, nós estamos no ministério da noiva, mas como a noiva é mulher, tem que ter um homem para liderar. Isso foi rápido, vocês não viram. Passou numa velocidade da luz diante dos vossos olhos, vocês não perceberam. Mas eu percebi. A noiva é mulher. Aí vem aquela questão, se é mulher tem que ficar calada. E então tem que ter um no meio dela para se levantar e pregar, e os outros têm que ficar calados porque é mulher. Está errado também, porque o irmão Branham diz na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos, parágrafo 233, parágrafo 233, ele diz que a noiva, ela é composta. É claro que ela é a mulher de Jesus Cristo, mas ela é composta de pastores, evangelistas, apóstolos, profetas. Aí você diz, então tem que ter um profeta para a era da noiva. Não, o profeta da era da noiva é o irmão Branham. Mas por que é o irmão Branham se ele já morreu? Não, o mensageiro morre, mas a mensagem continua. Verdade. Mas tem que ter um homem vivo na hora. Tá? E tinha. O ministério da noiva não é nada novo, não. O ministério da noiva já está acontecendo no irmão Branham, no tempo do irmão Branham. Você quer ver? A pergunta é, teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Ele diz, claro, isto é o que está acontecendo agora mesmo. Veja, já estava acontecendo no tempo dele. E outra coisa, se nós saímos de Laodiceia e fomos para a era da noiva, fomos para o ministério da noiva, então a noiva saiu. Se ela saiu, porque Cristo saiu também. A Bíblia, o irmão Branham mostra que Cristo foi lançado para fora da era. E o que o irmão Branham ficou fazendo na era de Laodiceia? Ele também veio para a era da noiva. Amém. Creio que a mensagem quem dizer ser este, ou
Eventos modernos, esclarecidos, profecia, todas as mensagens do Bruno falam nisso. Ele diz que há um que tem 7 letras no nome, que está junto com a noiva na era dos chamados para fora. Na mensagem, quem diz isso é este, ou melhor dizendo, Eventos modernos esclarecidos por profecia, parágrafo 56, ele diz: estamos na era dos chamados para fora. Ele não disse assim, a noiva está na era dos chamados para fora e eu estou em Laodiceia e vai aparecer um outro mensageiro para ela da noiva, lá onde ela está. Não, ele disse, estamos. Quer dizer, eu e a noiva, o mensageiro e a noiva, estão na era dos chamados para fora, na era da noiva. Então são coisas que surgem que vocês talvez não percebam, aquilo passa com uma velocidade da luz. Aí quando pensa que não, chega na sua casa, irmão, você crê que o irmão Brano é o mensageiro de Laodiceia? Creio. Então, nós não estamos na era da noiva? Estamos. E agora? Tem que ter um mensageiro para a era da noiva. Aí ele pega quando não é assim. Amém? Por isso o irmão Brano vem e diz que o pastor é o supervisor na igreja. Você sabe o que é supervisor? É aquele que supervisiona, aquele que verifica alguma coisa errada. E essas coisas estão surgindo. O apóstolo João disse que isso é heresia e disse: essas pessoas é melhor você nem receber em casa, diz o apóstolo João, porque são ideias fora das escrituras. Verdade. Então quem é o mensageiro da era da noiva? Se for uma outra pessoa, dá 8 na escala dos 7. São 7, a Bíblia diz no dia da voz do 7º. Vamos dizer assim, no dia da voz do 7º ele vai falar um pouco e vai ficar faltando um restinho para um outro. Não. Mas é no dia da voz do 7º que a coisa é revelada. Não há mais mistério nas mensagens. Mombrana diz que o 7º anjo, não o 8º anjo, mas o 7º anjo é o consumador de todos os mistérios de Deus. Você não tem que ficar esperando alguma coisa ainda sair de algum ministro, como se aquele ministro fosse uma fonte. Ele falou tal coisa, agora vamos esperar mais uma coisa que ele vai falar e a gente sai. Não, você tem que ler a mensagem, não é aquele ministro. Você tem que ler as mensagens e tem que acompanhar o seu pastor local, que ele prega, e ver se aquilo encaixa com a mensagem. Nenhum ministro é uma fonte. A fonte é Jesus Cristo. Você crê nisso? Jesus Cristo é a fonte. Se você for olhar, irmão, alguém diz assim: quem foi que disse para você que o poder saiu do trono? Aí alguém diz: foi o irmão Brano. Parágrafo 57 da mensagem primeiro selo da edição de Goiânia diz, da capa roxa, lilás, como nós chamamos, foi o irmão Brano que disse. Os pastores já pregam porque viram lá. Mas se você for olhar, não foi nem o irmão Brano que disse, porque ele diz: o selo não foi eu que falei, foi ele que falou, Jesus Cristo. Amém. Se você ver, quem disse que o poder saiu do trono não foi nem o irmão Brano, foi Jesus Cristo. Eu tenho aqui na mensagem Shalom, eu creio que é Shalom, algo parecido com isso. Parágrafo 137, sobre essa questão de dizer assim: quem foi o primeiro? Quem foi que disse tal e tal coisa primeiro? Vamos dizer: senhores, tem um jovem por aqui chamado Jesus de Nazaré. Parágrafo 137, Shalom. Não tenho nada a ver com ele. Quem foi o primeiro? O que a nossa religião ensina, o que a nossa Bíblia nos ensina? Quem foi o primeiro? O irmão Brando disse: a Deus é amor, diz. Quem foi o primeiro? Inclusive, aqui em Bragança tem a Igreja Batista, e eles colocam assim bem na fachada: Primeira Igreja Batista de Bragança. Que é aquilo? Que é para que, se chegar uma outra Igreja Batista, elas têm que saber que aquela foi a primeira. Então vem aquela questão: não te metes na minha doutrina, porque a pergunta é: quem foi o primeiro? O primeiro foi Jesus Cristo. Primeiro não foi nem o William Brana, foi Jesus Cristo. Agora, quando Jesus Cristo amadureceu, ele foi o primeiro óleo que amadureceu. Sabemos disso. Jesus Cristo. E na mensagem ao nascer do sol, todo mundo sabe disso, já preguei sobre isso aqui. O irmão Brano disse que haveria um outro óleo que amadurecia primeiro nesses últimos dias. É aquela história da espiga de milho, que amadurece primeiro um grão, depois os outros amadurecem.
Mas o irmão Branham diz que teria um primeiro molho amadurecido nesse último dia. Mas ele não disse que seriam 2 molhos nesse último dia, ele disse que seria um molho. Verdade. Vocês estão captando alguma coisa? Amém. Não 2. A mensagem é o nascer do sol. O irmão Branham diz: assim como Jesus foi o primeiro molho que amadureceu, nesses últimos dias haverá um molho que amadurecerá primeiro, um grão que amadurecerá primeiro. Quem foi esse grão que amadureceu primeiro? Irmão Branham, gente, foi o primeiro que teve a revelação. Amém. Amém. Aí depois que esse molho amadureceu primeiro, o que acontece? Vá para o parágrafo 141 em diante da mensagem de Esmina. Isso vai para os pastores que amadurecem primeiro. Mas não é um pastor, os pastores amadurecem primeiro e aquilo vai para a igreja, amém? Então não são 2 molhos movidos nesse último dia, mas um molho movido. Preste bem atenção a essas coisas. Então eu vou tirar aqui a mensagem de Shalom, para ir diminuindo. E a gente vai aqui. Bem, página 129 do livro Uma Exposição das 7 Eras. Irmão Branham diz: assim, esta noiva é a literal noiva semente da palavra falada. Agora vem aquela questão: como a noiva é mulher, tem que ter um para pregar. Tá, e esse um foi o irmão Branham. Amém? Foi o irmão Branham. Porque senão começa a colocar que é mais um outro mensageiro aí. Então, cuidado. Mas vamos aqui, a noiva é mulher, a noiva é feminina. Mas vamos ver o que o irmão Branham diz, porque eu já disse, vamos pregar só o que ele diz. O irmão Branham diz, página 129, a exposição das 7 eras. Assim essa noiva é a literal noiva semente da palavra falada. E embora ela seja feminina, presta atenção, olha o que o irmão Branham diz. E embora ela seja feminina em designação, ela é feminina numa designação. Você tem que entender isso. Eu, pastor Moura, os irmãos, em se tratando da noiva, nós somos a noiva de Jesus Cristo, mas nós não somos mulher, gente. Amém? Nós somos noiva de Jesus Cristo porque nós fazemos parte de um corpo chamado noiva. Mas nós não somos mulheres. Que essa ideia começou o seguinte: casem comigo com o meu ministério. Quem vai casar com o meu ministério? Eu vi essa história lá em Belém. Eu fiquei lá no canto com a minha guitarra na mão. Eu disse: rapaz, não vou casar com outro homem não. Eu não sou homossexual. E o pastor Moura nem percebeu isso, até casou, mas depois me disse: eu acabei de me divorciar. O pastor Moura foi lá e casou também. Aí depois, com esses erros, ele disse: acabei de me divorciar, Rubens. Agora, um ministério de um pastor não pode casar com o ministério de outro, que isso é homossexualismo espiritual, gente. Se você assistir e vai perguntar coisa a outro pastor de outro ministério, ele está praticando prostituição espiritual, e aquele pastor que dá atenção para ele também é adúltero. Mas isso foi esse ministro de Deus que morreu muito tempo atrás aí, né? E já partiu. Mas esses CDs antigos é tão bom assistir o Sistema de Deus, obra do Nicolaíta, de ver que era Deus mesmo falando. Mas hoje não é assim. Hoje o ministro vem de fora e aí causa todo esse problema de conquistar os leigos. É a obra do Nicolaíta, é isso, conquistar os leigos e colocar contra o ministro local e dividir e dizer: o seu pastor não é capacitado. Mesma coisa de chegar para a mulher e dizer assim: olha, seu marido não é capacitado para você. Capacitado para você sou eu. Isso está lá na mensagem do Sistema de Deus. Mas o homem disse: isso é uma amnésia espiritual que acontece, que a pessoa esquece, né? Mas essa coisa, praticando prostituição, e não sabe, as pessoas não sabem disso. Vamos aqui, o irmão Branham diz: embora ela seja feminina em designação, e também é também chamado de o corpo de Cristo. Amém. Feminina é uma designação que é dada a ela, mas ela é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não é feminino. O corpo de Cristo é masculino.
Amém. Ou você acha que Jesus tinha corpo feminino? Hã? Não. Jesus Cristo é homem. E o seu corpo é a designação feminina, porque a cabeça governa o corpo. Nesse sentido, ela é a noiva de Jesus Cristo. Mas ela é composta. Amém. Irmão Branco diz que ela é composta. Este corpo é composto de pastores, evangelistas. Então pronto, este corpo está capacitado para ouvir o que a cabeça diz, que é Jesus. A cabeça é Cristo. Paulo diz que a cabeça é Cristo. Se disser que a cabeça é um homem, é mentira. Paulo diz em Efésios: a cabeça é Cristo. Mas você diz assim: mas Cristo está no homem. Então vamos aqui de novo voltar à mensagem Sistema de Deus e ver o que o nosso irmão falecido pastor dizia na mensagem Sistema de Deus. Diz assim, ó: você diz, é o Espírito Santo no homem. Aí ele diz assim: é em você, é em mim, não é apenas no homem, porque uma vez era em um homem santo, Jesus, agora é num povo santo. Amém. Isso aqui está na mensagem do Sistema de Deus. Ele está combatendo aquelas pessoas que dizem: o Espírito Santo está no homem, porque o problema é esse, é o mesmo Espírito católico. O católico diz assim: não é a imagem, é o que ela representa. Aí termina adorando a imagem. Que eu li agora? Eu estou na página 129 do livro Exposição da Sete Eras. Agora eu estou lendo o Sistema de Deus, mas o Sistema de Deus não foi pregado pelo irmão Branco, foi pregado pelo reverendo ministro de São Paulo. Você entende? Eu estou só dizendo que naquele tempo ele não cria. Naquele tempo ele dizia assim: você diz, porque é aquela questão, você diz, não é realmente, não é o homem, é o Espírito Santo no homem. Aí você termina adorando o homem. Essa é só uma desculpa. Os católicos falam mesmo: não é a imagem, é o que ela representa. Termina adorando a imagem. E nesse tempo aqui, quando pregou o Sistema de Deus, ele diz assim: tem pessoas que dizem, é o Espírito Santo no homem. Aí ele responde assim: é em você, é em mim, não é apenas no homem, porque uma vez era em um homem santo Jesus, agora é num povo santo. Aí ele cita Apocalipse 1:6, que diz assim: Deus trata conosco como um indivíduo, é claro, trata individual comigo, trata individual com o irmão ali, com o irmão, todos eles. Mas veja bem, Apocalipse 1:6, Deus trata conosco como um indivíduo, e Ele nos fez reis e sacerdotes. Isso está lá na mensagem do Sistema de Deus, ali quando foi pregado por esse ministro tão abençoado de Deus daquela época. E esses ministros partiram para o outro lado, e acontece que hoje estamos precisando de ministros como aqueles daquele tempo, não é verdade? Glória a Deus. Bem, eu quero que vocês captem bem isso aqui. E embora ela seja feminina em designação, é também chamada de o corpo de Cristo. E é bastante evidente que ela deva ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele, veio da mesma fonte, era eterna com ele e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros. Amém. Então, ali em Apocalipse 10, 8 e 9, o irmão de João representa a noiva. E o irmão Brana foi comer o livrinho, mas a noiva também come o livrinho. Amém. Minha noiva não é um homem. Amém? Então, Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus outrora foi manifesto em um membro. Outrora foi manifesto em um membro, agora não, é manifesto em muitos membros. Amém. Que é a noiva, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Então, perguntas e respostas sobre selos. Pergunta 22, parágrafo 233. Teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Claro, diz Mobrano. Isso é o que está acontecendo agora mesmo. No tempo dele estava acontecendo. Então ele era o mensageiro da era da noiva, do ministério da noiva.
Você diz, ele morreu. Não, morreu como Isaías morreu. Isaías morreu e nós lemos o livro de Isaías e tem vida ali, não tem? Isaías está morto. Está ou não está? Está morto. Morto para nós, mas Jesus disse que o cristão não morre. Mas nós estamos falando que Isaías e o irmão Branham, todos dois eram servos de Deus. Se onde está um, está o outro agora. E assim como nós lemos o livro de Isaías e cremos no livro de Isaías, embora sabemos que Isaías já morreu, então por que pegar a mensagem do irmão Branham hoje e dizer, isso aqui está podre, acabou, está morto, o que vale é isso aqui, pegar um CD? Isso é blasfêmia. A Bíblia diz, por causa desses o caminho da verdade será blasfemado. Por causa de pessoas que com certas doutrinas blasfemam da palavra de Deus. Preste bem atenção, irmão, esse é o último dia. Jesus Cristo disse, a coisa será tão parecida que se possível for enganaria até o eleito. O irmão Branham diz, cuidado com os gêmeos. A coisa é gêmea. A coisa é parecida. Caim e Abel, Esaú e Jacó, e assim sucessivamente. Gêmeos, parecidos. Mas você sabe aonde está o erro. E algum relance que passa, que você não percebe. E como eu disse no começo, tem pequenas coisas que vão brandir, não importa. O importante é que Jesus venha. Nesse sentido. Mas uma doutrina que te tira da verdade, te leva a um caminho obscuro, terrível, esse é perigoso. É heresia de perdição. Porque uma coisa é o irmão crer assim, eu creio que Jesus vem num cavalo branco. E outro assim, eu creio que ele vem montado numa nuvem. Aí é fácil. Mas outra coisa é dizer assim, ó, isso aqui está podre, não vale mais nada. E o que vale é assim, aí é complicado. Aí é terrível. E isso está acontecendo em Belém. Eu estou dizendo isso em Belém. Em outro lugar eu não sei. Em Belém a confusão está feia. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui, irmãos. Quero ir agora para a página 306 do mesmo livro, Exposição da Sete Era. Página 306. Nós estamos vendo essa questão do mensageiro da era da noiva. Quem é ele? Amém? Diz aqui. Vamos ler. Ele está enviando alguém que está tão longe da organização, página 306, longe da organização, da instrução e do mundo, da religião, que como João Batista e Elias de outrora ouvira somente de Deus, e terá o assim diz o Senhor, e falará por Deus, ele será o porta-voz de Deus, esse homem. Quem é esse homem? O sétimo anjo. Não o oitavo, o sétimo. Mas no dia da voz do sétimo. Nós estamos na Bíblia. Então ele será o porta-voz de Deus. Aí a noiva segue ele. A noiva que são os pastores, os evangelistas, os mestres e a igreja segue esse porta-voz. O que é o trabalho do porta-voz? Você já foi verificar o que é um porta-voz? Vamos ver qual. Eu não sei nem quem é o porta-voz do nosso país, mas dos Estados Unidos. Eu sempre via no jornal o porta-voz da Casa Branca falou e tal coisa. O presidente não vinha e falava, ele mandava o porta-voz vinha, aí ali chegavam os repórteres, os fotógrafos, a imprensa, aí o porta-voz falava o que o presidente falou. Esse é o porta-voz da Casa Branca. O irmão Branham é o porta-voz de Deus. Ele veio falar o que Deus falou, mas ele não falou só para um repórter. Não, quando o porta-voz vem, a imprensa está toda reunida, o povo está todo ali para ouvir. Parágrafo 141 era de Esmina em diante. Deus fala com um mensageiro, um indivíduo, mensageiro, e depois a mensagem se espalha a todos. Era de Esmina, leia ali do parágrafo 141 em diante. Não diz assim, Deus fala com um mensageiro, e depois esse mensageiro passa para mais um, e depois esse mais um passa para todos. Não é assim que está lá. Vamos ser sinceros, vamos falar só o que o Branham disse. Mas Deus fala com o mensageiro, e a mensagem do mensageiro se espalha para todos. Amém. Ele será o porta-voz de Deus.
E ele, como é declarado em Malaquias 4:6, quem é que está declarado em Malaquias 4:6? Não é eu, não é o pastor Moura, não é nem o ministro. Quem está declarado em Malaquias 4:6, 5 e 6, é o profeta da era, o 7º anjo. Vocês estão entendendo lá, irmãos? Amém. Converterá os corações dos filhos aos pais. Ele trará de volta os escolhidos do último dia, e eles ouvirão um profeta, e eles ouvirão Aleluia. não 2, Aí igual uma vez eu conversando com uma pessoa, falando que Deus é só um. Aí eu lia todos os versículos que a Bíblia diz, Deus é um só. Aí a pessoa disse assim para mim, você sabia que a palavra se você for olhar no seminário, eu descobri que você jogando por tal, para não sei aonde, na regra de não sei o que, significa 3? Daí, casal que fazer. Para mim é Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. É aqui e é na China. Amém. Glória a Deus. Qualquer país do mundo é Verdade. Então, nos últimos dias, eles ouvirão um profeta. Amém. Oh, irmão, como é bom a gente estar no meio da vontade de Deus. Como é bom estar bem no meio do que Deus quer que seja. No centro da vontade de Deus. Como é bom você ler só o que o profeta diz. Amém. Alguém diz, vocês vão cair, vocês vão perder o rabo porque se desligaram de certo homem. Não vão perder o rabo se nós se desligar dessa mensagem. Verdade. Aqui é a mensagem absoluta. Cadê? Vou procurar aqui. Vê que é a mensagem absoluta que diz. Mensagem absoluta, parágrafo 242. Edição de Goiânia, capa amarela. Como já diz, a fé para o rapto está nas mensagens. Glória a Deus. Na mensagem. Glória a Deus. É muita diferença. A mensagem ela é quadradinha, não é redonda. Amém? Bote isso na sua cabeça. A mensagem do irmão Branham ela é quadrada, não é redonda não. Glória a Deus. Um profeta vindicado, transmitir. Bem, eles ouvirão um profeta vindicado. Transmitir a exata verdade, assim como foi com Paulo. Ele restaurará a verdade como eles a tinham. E esses escolhidos juntamente com ele, naquele dia serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor. Quem é que vai manifestar o Senhor? Só um homem? Primeiro manifestou um só homem, claro, foi o profeta. Mas eu quero que você entenda que na mensagem de Almas Encarceradas, que é o 219, o irmão Branham diz assim: o ministério chegou à perfeição quando reproduziu Cristo outra vez entre os seres humanos. Então o ministério já chegou à perfeição. Não vai reproduzir de novo outra vez em carne humana e outro ser humano, mas em um grupo. Aí sim. A primeira vez foi num ser humano, no mensageiro. Mas agora não pode mais ser um ser humano. Mas o irmão está dizendo aqui. E esses no plural, esses escolhidos, juntamente com ele, naquele dia serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor, e serão seu corpo, e serão sua voz. Aí pronto. Agora quem é a voz de Deus? No tempo de William Branham só era um mensageiro que era a voz de Deus. Mas agora na noiva, quem é a voz de Deus? Ele diz, eles no plural serão a voz de Deus. Quem é que tem a unção de Deus? No tempo do irmão Branham era o irmão Branham. Mas agora, quer saber agora? Amém. Aqueles que se renderam a Cristo e se entregaram e creram nesta mensagem. Qualquer um, ele pode morar lá junto com as onças, lá no pé da Serra do Cururu. Mas se ele crer nesta mensagem, se ele seguir ela, ele é um porta-voz naquele lugar. Não tem conversa fiada não. Isso é o que a mensagem diz. Nós somos o porta-voz do Espírito. 2 Coríntios 5:20. 19 e 20. Depois você lê em classe. Nós somos o porta-voz do Espírito Santo. Amém? Amém. Ah, glória a Deus.
Alguém diz assim: os pastores do Pará não tem mensagem que dê fé de rápido. Irmãos, se uma mensagem dessa aqui não dê fé de rápido, pelo amor de Deus. Vocês estão gostando? Amém. Isso aqui, irmão, não é o homem aqui, não. É o que está na mensagem, que a gente está tirando da mensagem e passando para vocês. E quando a gente passa para vocês, Deus coloca a mesma vida que estava no profeta. Aí dá vida, aí ressuscita quem está morto. Ora! Deus o livre. Se nós não temos mensagem que dê fé para rápido, então nós não temos mensagem, irmão Brana. Ela está na prateleira. Agora tem que tirar da prateleira e ler para o povo. Aí dá fé de rápido. Mas quando alguém diz que não tem mensagem de fé de rápido, está dizendo que nós não temos mensagem de Brana aqui. Não. Glória a Deus. E esses, no plural, escolhidos, juntamente com ele, naquele dia, serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor, e serão o seu corpo, e serão a sua voz, e eles executarão suas obras. Aleluia! Por isso eu creio na cura divina, porque a noite